Respeitável público do Visão Libertária, apresentamos o Split Payment, um sistema de divisão automática do imposto que serve para Pix, boleto e cartão. Sinceramente, diga não. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por um libertário aí, revisado por Gordinho Caipira e será narrado por mim, Djalma Guedes. Fazendo parte da reforma tributária, o Split Payment é um sistema que promete ser 170 vezes maior do que o Pix, somente para obrigar os bancos a dividir o dinheiro e dar para o governo. Com a reforma tributária, o IPI, o COFINS, o ICMS, o PIS e o ISS serão todos substituídos por apenas dois impostos, o IBS e o CBS. Isso é bom porque retira boa parte da complexidade tributária brasileira, mas por outro lado pode dar ainda mais corda ao sistema. Os dois possuem uma alíquota combinada de aproximadamente 28%, ou seja, a cada R$100 vendidos, 28 vão para o governo. Eles querem implementar o sistema de forma parcial em 2027, abranger isso melhor em 2028 e terminar a transição em 2033, quando o sistema substituirá completamente o atual. Esse sistema foi criado para dar o checkmate na sonegação, que hoje alcança o patamar de R$600 bilhões por ano. Mas como o Brasil vai ficar nessa situação, especialmente as pequenas empresas? E a situação ética disso, como é que fica? Isso enfraquecerá a moeda digital brasileira? Vai quebrar o Brasil? E o autoritarismo do governo? Em outros países, sistemas parecidos nunca foram implementados para a economia toda. A Itália aprovou somente em vendas para o governo, já a Polônia apenas em setores específicos. O Reino Unido, país recentemente conhecido por ferir várias liberdades individuais, estudou o projeto durante 2 anos, mas não teve coragem e ousadia para prosseguir, pois achava que o risco para as pequenas empresas seria grande demais. Já a Romênia criou um sistema parecido em 2017, tornou ele obrigatório em 2018, mas aboliu em 2020 devido à excessiva carga administrativa sobre as empresas. Com tantos países desistindo, é cabível perguntar se essa ideia é realmente boa para o Brasil, pois as poucas coisas que existem somente no Brasil, ou que o Brasil foi pioneiro, incluem urnas eletrônicas, meia entrada, Pix e, claro, um sistema antifurto de celular criado pelo Google. Nenhuma dessas invenções são realmente boas ou refletem uma melhoria na qualidade de vida do brasileiro. Com isso, é importante dizer que o Brasil será tipo um ratinho de laboratório. Isso, com essas palavras mesmo. É aqui que eles vão testar se esse sistema dá certo quando aplicado para toda a economia. E em caso de sucesso, pode crer que vão copiar isso no resto do mundo. Além disso, os sistemas que existem no resto do mundo são mais limitados em funcionalidade, pois nos países em que foram implementados ainda se usa muito dinheiro físico. Já aqui no Brasil, o Pix fez a porca-tarefa de digitalizar praticamente todo o dinheiro e colocá-lo sob os olhos do governo, sendo utilizado por 90% dos brasileiros. Um ultraje à privacidade e à liberdade da população. Praticamente acabar com a sonegação seria muito bom. Para o governo, é claro, que enfrenta um déficit cada vez maior em seus cofres. Ou seja, o povo não está dando conta da velocidade com que os políticos estão roubando. Mas é necessário perguntar se tal ação não prejudicaria o país de forma talvez irreversível. Hoje em dia, o dinheiro entra cheio na conta do vendedor, que tem em torno de 45 dias para
declarar esse dinheiro. Durante esse tempo, o dinheiro ainda fica presente, funcionando como um capital de giro. Com esse novo sistema, esse capital de giro some, já que o dinheiro é automaticamente enviado para o governo para que ele use em suas tarefas de pilhagem, já que eles são nossos senhores de escravo e nós somos os seus escravos. Isso prejudica ainda mais a vida do pequeno empreendedor, que já precisa lidar com os diversos direitos, alvarás e outros empecilhos impostos pelo governo. Quando chega um sistema abusivo como esse de pagar o assalto do governo antes mesmo do empresário pegar a sua parte, a conta não fecha. Certamente essa ideia idiota vai fechar diversas empresas e as que não fecharem terão que aumentar os seus preços, o que é ruim para todos os envolvidos. Menos para o governo, que exerce a única função de subtrair riqueza das pessoas, isto é, roubar. Como citado anteriormente, o Pix já é utilizado por 90% dos brasileiros, fora outros métodos eletrônicos de pagamento como cartões e boleto. Portanto, já é de conhecimento nosso que o real em sua forma digital, como números arbitrários em uma conta bancária, já dominou o Brasil inteiro e mesmo alguns libertários se veem obrigados a utilizar o real de forma digital ao invés do dinheiro físico. Porém, é necessário discutir a possibilidade que o split payment tem de fazer o papel moeda voltar a ser utilizado como uma fuga dos excessivos, obrigatórios e automáticos impostos que são literalmente impostos sobre todas as empresas e pessoas comuns como nós. Mas é preciso considerar que o povo brasileiro tem uma memória curta e adora ser gado do governo. Por que eles se preocupariam com isso? Por razão nenhuma, do mesmo jeito que ninguém se preocupou com o Pix. E é fácil falar para essas pessoas que o imposto é só sobre as empresas, que não afeta os consumidores. O afegão médio brasileiro está mais preocupado com Copa do Mundo, com eleições democráticas e com os rolês da Virgínia do que com as constantes invasões à liberdade e intervenções do Estado na economia. Essas pessoas preferem o conforto de utilizar o Pix para pagar as coisas do que a segurança e a privacidade de guardar uma quantidade de dinheiro físico ou mesmo alternativas mais ousadas, como o Bitcoin. A comodidade vale mais do que a privacidade. Sempre foi assim com o dinheiro do governo, com as redes sociais e com boa parte das coisas. Talvez seja possível dar desconto em dinheiro físico, mas é difícil conceber as pessoas trocando a comodidade de um celular e um QR Code para voltar a guardar cédulas em carteiras. Não digo que converter as pessoas para o libertarianismo, para o Bitcoin e para o dinheiro físico nas circunstâncias dessa reforma tributária que irá automatizar o roubo seja impossível, mas é fato que o brasileiro médio prefere fazer qualquer outra banalidade do que se preocupar com isso. Acho perfeitamente razoável dizer que o Brasil possivelmente quebraria caso essa ideia permanecesse de forma obrigatória por muito tempo. Essa lei ameaça de forma muito grave a todos, mas especialmente as microempresas. Vale lembrar que 70% dos empregos formais no Brasil estão nas micro e pequenas empresas, o que criará um efeito em cascata, ferindo primeiro o empresário e depois o empregado. Essa lei irá aumentar os preços dos produtos e fechar várias empresas de menor porte, o que fará uma legião inteira de desempregados que terão que se sustentar de alguma forma com os crescentes preços dos produtos. Chegou ao ponto de dizer que essa ideia talvez criaria uma crise econômica de nível Dilma ou até pior. Rothbard frequentemente descrevia o Estado como, entre aspas, uma gangue de ladrões em larga escala. É da própria natureza do governo coagir seus cidadãos para conseguir as coisas do jeito que quer, da mesma forma que ocorre com qualquer outra organização criminosa, por meio de seu monopólio da violência, seja ela militar, policial ou judicial. O monopólio da moeda também é constantemente utilizado pelo governo para manipular a
população e criar exagerados ciclos econômicos com sua injeção massiva de crédito na economia. E agora não é diferente. Seu monopólio da moeda é utilizado para aumentar o seu roubo em larga escala através dos impostos de maneira inimaginável até então. O governo constantemente coage os seus cidadãos a pagarem um imposto que é supostamente devido a ele. Para concretizar isso, ele cria a polícia e a justiça que podem penhorar os seus bens para liquidar o imposto não pago, uma dívida na qual ninguém concordou, apenas é coagido a aceitar. Agora não é diferente, mas é pior. Eles querem automatizar o pagamento do imposto. Seria um exercício instrutivo tentar formular uma definição de imposto que também não incluísse roubo. Foi o que disse Murray Rothbard em A Ética da Liberdade. Coagir pessoas a dar dinheiro, mesmo que o dinheiro supostamente volte para elas mesmas, mesmo que esse dinheiro vá para a caridade, mesmo com qualquer finalidade supostamente boa, é roubo na sua mais concreta definição. A exigência do pagamento de impostos, portanto, é completamente antiética e deve ser evitada o máximo possível. Quando o governo cria um sistema de pagamento automático dos impostos, isso deve ser veementemente negado conforme os direitos de propriedade. Se você quiser algum dia fugir desse sistema que impõe um pagamento não desejado de tributos aos agentes estatais, experimente algumas soluções como o Bitcoin ou mesmo só aceitar dinheiro físico. O dinheiro físico é a única alternativa amplamente aceita por enquanto, já que é a moeda de curso forçado vigente no momento. É, portanto, a única forma do real que não pode ser rastreada de forma compulsória. Aproveite essa opção enquanto eles não enfiam uma moeda digital na nossa goela, como fizeram no governo chinês claramente autoritário. Já o Bitcoin é a única alternativa realmente descentralizada de dinheiro. O resto são moedas estatais totalmente centralizadas ou criptomoedas relativamente centralizadas, apesar de afirmarem o contrário. O Bitcoin, portanto, é imune aos ataques estatais, já que não há autoridade, nem fundação, nem pessoa alguma ditando como deve ser a rede. O Bitcoin é uma moeda que tende a ficar cada vez mais escassa, portanto, cada vez mais valiosa, que possui um sistema pseudônimo e um consenso mundial de como a rede deveria funcionar sem concentração de poder. É uma moeda digital não centralizada e não passível de controle. Sim, existem taxas de rede no Bitcoin, mas o seu Bitcoin jamais será compulsoriamente dividido para sustentar a lagosta no jantar dos políticos e nem obras intermináveis, muito menos a coerção contra indivíduos pacíficos. É um sistema extremamente seguro que depende de constantes verificações e que recompensa a honestidade em suas operações. A melhor alternativa, portanto, é começar a aceitar Bitcoin em seus negócios dando desconto, fugindo de vez da moeda estatal. Caso precise aceitar o real, dê desconto em dinheiro físico. Jamais aceite a coerção estatal da moeda em sua vida. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!